Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista, que estamos quase batendo 60 mil inscritos. E eu fiz isso só porque fiz a unha hoje. Só por isso mesmo, razão nenhuma. Mas bora lá, hoje tem bastante coisa pra gente falar. Bastante não, né? Vamos falar sobre a Copa do Brasil, também falar sobre o imbróglio aí, toda a possível negociação de Rua Seco. Participei de 2 lives hoje no GE, participei na Central, participei também do podcast. Então, quando vocês terminarem aqui o vídeo também, se quiserem ouvir ao podcast, falamos muito sobre esses assuntos com o Bruno Gilfrida e também com o André Amaral. Primeiro para falar da Copa do Brasil, né? Saiu aí o primeiro confronto do Santos, primeiro não, né? A terceira fase da Copa do Brasil do Santos, mas o confronto aí que vamos pegar o Botafogo. Botafogo de São Paulo, né? Antes que alguém já fique um pouco aflito, porque qualquer time com um pouquinho maior expressão, a gente já fica 100% aflito por ser santista. O que eu vejo nesse momento é o time do Botafogo, é claro que não é um time fácil, né? É um time que esteve na chave do Santos no Paulista, então o Santos não enfrentou o Botafogo porque estava na mesma chave. Santos, Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Botafogo. É um time que fez a mesma quantidade de pontos que o Santos e ficou na frente do Santos no Campeonato Paulista. Por isso que eu falo, tem gente que fala, ai, nossa, que eu fui muito pessimista na Sul-Americana. Mas assim, até onde Blooming, o time argentino e o Audax italiano são tão mais fáceis ou mais difíceis do que a Red Bull, do que o Botafogo e do que a própria Inter de Limeira, que o Santos não foi capaz de terminar em primeiro. A gente tá falando de um campeonato de uma Sul-Americana que passa o primeiro. O segundo tem aquela repescagem que a gente sabe que é dificílima também, que é uma novidade aí da Copa Sul-Americana, mas é super difícil. Então, cara, eu acho que mais uma vez, né? O Botafogo não é um adversário difícil. O Botafogo tem que ser enfrentado como uma obrigação do Santos passar. A gente poderia ter pego o time mais difícil, seja como o próprio Sport, ou o próprio Ituano, né? Que a gente já viria com essa conotação negativa de ter jogado contra o Ituano. Mas o Santos tá aí nesse privilégio de não viajar. A gente viu a própria viagem, seja contra o Salgueiro ou contra o Fluminense do Piauí, que são viagens longas e cansativas. O Santos não fará uma viagem longa, não fará uma viagem cansativa, não vai enfrentar um Iguatu que você não sabe como estudar esse time, você não tem muitos vídeos desse time, não. Você vai enfrentar um time de Campeonato Paulista, você pode estudar o campeonato inteiro dele agora. É um time mais estruturado e não é um jogo fácil. O Santos faz seu jogo de ida dia 12 de abril, então é daqui a pouco. A sequência do Santos, assim, o Santos joga a Sul-Americana contra o Blooming, o Santos joga Copa do Brasil, né, primeiro jogo de ida. O Santos aí depois joga contra o Grêmio, aí tem Sul-Americana e Atlético Mineiro. A vida acordou pro Santos, né, apenas que o Santos ainda não acordou pra vida, porque de fato os campeonatos estão batendo na porta e falta o Santos se mexer. Triste, mas neste momento o que a gente tem no Santos ou é notícia negativa, né, que não deu certo, é uma negativa, o Santos vai atrás e não consegue, vai atrás e não consegue, ou os jogadores indo embora do Santos, como a gente vai falar agora do Rua Seco, ou é um Santos aí ainda no mercado. Neste momento, né, nas partes das laterais, há negociações abertas com o Jamerson, e aí a matéria do UOL de hoje é sobre o Lucas Blondel, que já era um cara que o Santos quis no passado, mas não deu certo, né? O Santos já havia tentado a contratação em 2022 e agora está novamente otimista. Ele era alvo de outros clubes, ele é alvo de outros clubes como o Cuiabá, mas ao que tudo indica, ele prefere jogar no Santos. Ele conversa com o Tigre, né, que é o time dele pela liberação. O clube argentino prometeu aumento salarial após as propostas que o Santos tinha feito em 2022, mas não cumpriu, então ele tá alegando esse fator aí pra vir pro Santos, tá? O Peixe, como fala aqui na matéria do UOL, tinha tudo encaminhado, mas faltavam algumas questõezinhas, como sempre faltam no Santos, essas pequenas questões. Por pequenas questões a gente não tem Pituca, Veríssimo, vários, Luan Pérez, né? Vários jogadores a gente não tem por pequenos detalhes que o Santos não consegue ir pra frente. E então é um Santos que tá indo atrás pelo menos das suas laterais. É interessante porque, assim, pela matéria que termina a matéria do UOL, o Santos ainda quer um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, um ponta e um centroavante. O Santos basicamente quer um time inteiro, só que já está acabando esse mês de férias que a gente teve, que é um mês de puramente treinos, né? E o Santos não tá indo atrás. E é interessante porque tem toda a questão do Zanocelo. Hoje a gente estava falando no podcast sobre isso, e o Bruno Gilfrida até trouxe um ponto que, assim, a qualquer momento o Zanocelo pode se lesionar, simplesmente num treino ou em qualquer lance que ele está jogando, que ele não está jogando, né, que ele está treinando pelo Santos, e o Santos perde mais uma possível negociação, porque é um cara que nem vai querer jogar e é um cara que ninguém vai querer comprar porque não está jogando. Então, o Santos vai cada vez mais, a gente vai mirando nessas
dessas complicações de gestão de carreira, né? Foi assim com o John, tá sendo assim com o Zanocelo e o próprio Rosseco, que a gente vai falar agora, que foi um cara que pediu para ser negociado. Mais uma pessoa querendo sair do Santos. O Vasco vai, de fato, ao que tudo indica, né? Vai ficar com o jogador, o Vasco pagará uma quantia pelo empréstimo, além de estipular o valor de 7,7 milhões para a opção de compra e arcar com 100% do salário. O empréstimo é positivo para o Santos? Sim, é um empréstimo para um time grande, visibilidade, uma compra aí de quase 8 milhões, que eu acho que o Santos poderia ganhar muito mais por ser um menino da base, por ser um menino de 21 anos, mas o Juan não performou para o Santos realmente pedir 20, 30 milhões. Eu não acho que é uma joia do Santos, eu acho que é um bom jogador que teve pouca sequência no Santos. Então, neste momento, é engraçado porque, assim, na matéria do GE tá escrito que o Vasco já investiu quase 110 milhões em reforços nessa temporada. Como que o Vasco já investiu 110? Eu duvido que o Vasco esteja com a folha limpa, assim, ó, 100% pago, tudo perfeito. O próprio Pedro Raul, que o Juan vai ficar de reserva dele, ainda foi uma grande conquista para o Vasco ter. Então eu acho incrível como todo mundo consegue achar dinheiro, mas o Santos não consegue achar dinheiro porque vai pagar todas as contas e nisso vai se afundando nos próprios campeonatos e vai pagando as contas. Mas nada mais vai entrando no bolso do Santos. Então aí eu acho o negócio pode ser positivo, né? Você tem um jogador que performou pouco, que claramente não é o cara pro Odair, mas você não tem reserva. Você vai vender, vai emprestar um cara sem reserva, com uma cláusula que não é tão alta assim, que é de 8 milhões, mas é um valor ok. Se o Santos recebesse 8 milhões do Vasco, seria incrível, mas se for parcelado, né? Aí é engraçado. Você acha que o Vasco vai pagar à vista? Não vai pagar à vista. Mas o Nottingham Forest não dá pra você aceitar pro Ângelo, mas o Vasco pagando 73 vezes, o Santos vai aceitar. Eu duvido que o Vasco tenha essa grana toda pra pagar pelo Juan à vista 8 milhões. Se tiver, eu calo minha boca aqui. Mas o ponto é que pela matéria do GE, o Santos mira o David e a chance de improvisar o Lucas Barbosa. Lucas Barbosa não é centroavante, no máximo jogando de meia. Ele é muito mais um ponta ou um meia, a gente sabe que ele não... Na mesma coisa o Juan. Juan várias vezes, várias tentativas jogando de ponta. Não é ponta, é centroavante. Lucas Barbosa não vai jogar de centroavante. Ou beleza, você vai colocar ele lá na ponta. E aí você faz o quê? Você joga com ele e do lado dele você joga com quem? Com o Ângelo e... Se você coloca o Lucas Barbosa de centroavante, você não tem uma pessoa pra jogar do outro lado. Principalmente porque você ainda não tem a volta do Soteldo. Cara, aí você vai, beleza, você coloca o Lucas Braga e o Ângelo, será que vai dar certo? Sei, eu acho muito difícil a negociação no sentido de que o Santos não tem uma reserva. E pelo amor de Deus, Santos, o David só tem 17 anos. Vê o fluxo, tudo o que aconteceu na história do Ângelo. Não dá pra tirar alguma coisa de positivo de ver que não dá pra você colocar toda a dependência em um menino? Então, cara, eu vejo assim, como eu falei pra vocês, a negociação não é ruim, o timing é um time que é o Santos, um time que não tem reposição, né? Rescindiu com o Raniel, agora o Juan indo embora, mais um peso nas costas do Marcos Leonardo. É o que a gente fala, é um Ângelo que se fosse pro Flamengo, ele seria mais um jogador. E sendo mais um jogador, ele poderia jogar de forma muito mais leve. Os jogadores hoje do Santos, nenhum é mais um. Todos têm um peso absurdo, porque ou pega as próprias laterais, ou você não tem quem substitua, ou o seu substituto tem um rendimento muito abaixo. É extremamente pesado jogar no Santos. E ver no final de uma matéria que o Santos quer um lateral, um zagueiro, um ponto volante, isso me dá muito medo. Como o Santos não consegue atuar no mercado, como daqui a uma semana a gente já tá jogando e é exatamente o mesmo time que jogou contra o Ituano. E vocês viram o que aconteceu, seja no jogo contra o Ituano ou no próprio Paulista, que no caso, voltando no Paulista, é exatamente o adversário do Santos que fez uma performance melhor do que o Santos nesse último campeonato. Então, cara, difícil. Eu acho que o Santos poderia pegar qualquer time, eu falaria que seria difícil. Nesse momento, qualquer time pro Santos se torna um adversário complicado, porque o complicado é o Santos e não é o adversário. E mais um jogador indo embora e ninguém chegando. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!